Beleza, Valtinho, abração. Outro para você, parceiro. Boa... Pessoal do Arquivos do Futebol, uma boa noite para todo mundo. Estamos no ar. O Arquivos FC começa hoje, nessa terça-feira, 2 de junho. Uma terça-feira meio fria aqui em São Paulo, né? O inverno está se aproximando. Caiu uma chuvinha leve aqui na Zona Leste. Mas a gente toca a bola assim mesmo, viu? Hoje a gente tem a companhia de Alexandre Gomes, Arquimedes Silva Filho, nosso Boa craque noite. Espina, hoje conosco também. E hoje a gente tem a honra de apresentar aqui esse programa para falar da história desse camarada que está aqui do meu lado, aqui, ó, na tela. O cara jogou no São Paulo, jogou no Internacional, no Coritiba, no Colorado. Grandes camisas do futebol brasileiro. Valtinho está aqui conosco hoje, Valtinho. Uma boa noite para você. Muito obrigado por atender o convite da gente. O programa é seu, meu querido. Boa noite a todos. E eu só tenho que agradecer ao pessoal do Arquivo do Futebol por me dar essa moral, né? De participar desse programa, que eu toda vez assisto. E muito bom. Tem aqui meu amigo Espina, um cara sensacional que eu já conheço, o Alexandre, outro parceirão. O Arquimedes hoje, queira ou não queira, comecei a conhecer ele, porque ficamos bastante tempo conversando. E o Arquimedes, que eu já conheço nas mensagens aí. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. Tá certo. Você também, você é um sócio honorário do Arquivos do Futebol, já tem algum tempo aí, acho que desde que a gente começou o grupo, você tá aí com a gente sempre, e pra gente é um privilégio ter você, além de ser um membro do grupo, tá aqui com a gente essa noite, né? A gente vai falar bastante da sua carreira, e assim, eu já vou abrir já com uma pergunta para você, em relação ao seu começo de carreira, mas assim, bem mais remotamente. A gente sabe que você, depois de ter jogado futebol, você foi professor de escolinha de futebol também, né? Mas no seu começo de carreira lá não existia esse advento de escolinha, de campo de society, o negócio era no terrão mesmo, na várzea. Conta pra gente aí, Valtinho, como é que era a várzea naquele tempo que você começou a jogar? E quem te viu e quem te descobriu para te levar pro Dente de Leite do São Paulo? A verdade é o seguinte, eu sou aqui da Zona Leste, né? Sou da Vila Carrão, nascido aqui na Vila Carrão, e meu pai mora lá até hoje. E eu comecei a jogar futebol, tinha um time de várzea ali no Carrão, os mais antigos vai lembrar, era o Foguinho. O Foguinho era um infantil, que ele disputou o campeonato do DF, inclusive ele disputou o primeiro campeonato paulista Dente de Leite pela Tupi, ele disputou. E eu jogava nesse time, eu disputei o campeonato do DF pelo Foguinho, inclusive tinha o Bizi, também jogava no Foguinho, o Bió, vários jogadores. Aí, nesse campeonato do DF, o doutor José Douglas da Lora, que foi presidente do São Paulo, duas vezes ele foi, ele me viu jogando um jogo lá em Osasco não, lá na Lapa, no Pelezão, campeonato do DF, e isso foi em 68. Em 69 ia ter o Dente de Leite. Aí ele gostou do meu futebol, me chamou, falou que queria conversar com meu pai. Eu tinha 12 anos só. Aí o meu pai estava no jogo, conversou com ele, e ele pediu que eu fosse lá fazer um teste no São Paulo, que o Dente de Leite ia começar em 69. E o Dente de Leite estava armadinho, o time já estava pronto. A linha era Marito, Murici, Colonese, Ministro e Vitor Hugo, quando eu cheguei lá. Aí eu fui fazer um teste. Chegando lá, foi no Jockey Clube, nos pequeninos do Jockey, esse treino. Chegando lá, eu cheguei, o Dalora me apresentou para o treinador, que chamava seu Aldo, falecido já. Aí ele me pôs no time reserva, lógico, treinar. E eu, graças a Deus, eu fui muito bem nesse treino. Quando virou o treino, ele chamou esse Marito, que era o ponta direita do titular, e mandou trocar o colete comigo. E eu fui para o time titular, onde peguei já Murici, toda essa turma aí. E fui bem no treino também, caí na simpatia do treinador. E o treinador me efetivou como titular. Aí começou o campeonato Dente de Leite, né, de 69, aquele campeonato que ficou aquela famosa linha, Valtinho, Murici, Colonese, Ministro e Vitor Hugo.
os São Paulinos da antiga não esquecem isso nunca. Foi a final, nós perdemos para o Nacional de 1-0, gol do Monga. Tinha 22 mil pessoas no Nicolau Alaião. Vocês podem levantar aí que vocês vão ver. Foi o maior público que teve lá até hoje. Pode levantar que você vai ver que foi isso. Coube isso lá? Coube lá, pode levantar, entra na internet, vê direitinho, vocês vão ver. 22 mil pessoas tinha, coube lá. E ficou muita gente de fora ainda. Nós perdemos o jogo de 1-0. Esse time não tinha nunca perdido. 2 anos montado, porque eles já vinham jogando, né? Quando eu cheguei lá, eu joguei o campeonato e uns 5 amistosos. Nós não tínhamos perdido uma partida ainda. Perdemos a final de 1-0, fomos vice-campeão. E dali eu não saí mais de São Paulo. Comecei minha carreira no Dente de Leite, né? E joguei em todas as categorias de São Paulo. Todas. E fui campeão em todas. Porque em 69, no Dente de Leite, eu não fui campeão. Só que a minha idade ainda dava para disputar em 70. E eu disputei o de 70 também e fui campeão. Nós ganhamos a final do Santos de 1-0. E fui campeão Dente de Leite. Depois fui campeão Dentão, que tinha o Dentão. Depois fui campeão Juvenil B, Juvenil A. Só não fui campeão da Taça São Paulo. E no profissional tive 2 títulos, né? O Campeonato Brasileiro de 77, que eu fazia parte do grupo, joguei várias partidas. Aquele ano, o Minelli, ele gostava muito de mim. Ele me colocava direto nos jogos. Eu era garoto ainda, né? E depois, em 81, quando eu voltei do Internacional, eu fui o bicampeão paulista, no São Paulo. Então, a minha trajetória no São Paulo foi essa. Certo. Ok. Alexandre Gomes, boa noite para você, meu querido. Uma satisfação estar com você mais essa noite. Valtinho tá aí com a gente. Pode mandar ver aí, Alexandre. Fala, meu amigo Valtinho. Que prazer estar com você mais uma vez, né? Você que já esteve aqui nos estúdios do Arquivo do Futebol. Né, Valtinho? Você já veio aqui de corpo presente aqui. Esteve aqui conosco aquela vez com o Bizi. E hoje, um pouquinho à distância, mas se eu falar mais alto, chega aí na sua casa, né? Que a gente está aqui pertinho, quase no mesmo bairro. Valtinho, é um prazer, então, estar com você aqui essa noite. Estou muito feliz, estou muito honrado com a sua presença aqui. A gente já conhece um pouco da sua história, mas sempre tem mais histórias para serem contadas, né? E eu vou já agradecer a sua presença mais uma vez e vou te emendar logo uma nesse começo da sua carreira, né? Você falou da sua trajetória desde da várzea aqui na Vila Carrão até chegar no time do São Paulo, através do Dalora, né, que é um nome conhecido no meio aí do futebol, inclusive pelos São Paulinos, né? Tem nome forte, né? Um dirigente forte. E o Valtinho, você chegou muito rápido nas categorias de base da seleção brasileira, né, Valtinho? Como é que foi a sua primeira convocação para as categorias de base da seleção? Se não me falha a memória, você chegou a trabalhar até com o Zizinho, grande Zizinho. Confere? Como é que foi chegar na seleção e encontrar tantos caras que se consagraram posteriormente, né, no futebol brasileiro? Acho que você tem até hoje amizade com muitos deles. Como é que é ter tido a experiência de vestir a camisa da seleção brasileira, a verde e amarela? Boa noite, Valtinho. Boa noite, Alexandre. Prazer imenso falar com você, meu amigo. Então, isso aí foi em 75, no Sul-Americano em Lima, né? O técnico era o Zizinho e o Antoninho. Aí eles vieram, ia jogar São Paulo e Palmeiras no Morumbi, e na preliminar jogou São Paulo e Palmeiras Juvenil. E na segunda-feira ia sair a convocação. Esse jogo foi no domingo. Aí o treinador nosso, né, que era o seu José Poi, chegou no vestiário e falou, o homem tá aí, Zizinho Antoninho tá aí. Ele veio aqui para ver o Zé Luiz e o Viana. Eu nunca me esqueço disso, porque isso marcou para mim. Ele falou isso aí no vestiário. Ele veio ver o Zé Luiz e o Viana. O Viana foi aquele grande Viana que vocês conhecem.
E o Zé Luiz também jogou no time de cima, é um zagueiro central, tal. Aquilo mexeu comigo, porque eu estava bem pra caramba, eu estava voando naquela época. Modesta parte, né? Não pode falar isso, mas eu estava bem mesmo. Aí eu falei, não, mas não é possível. Ele não podia ter falado isso, eu dentro de mim, pensando. Ele não devia citar nome. Ele devia falar, o homem está aí. Aquilo mexeu comigo. Bom, entramos em campo, nós ganhamos o jogo de 2-0. E naquele dia, sei lá, Deus me ajudou muito. E eu joguei muito bem. Joguei muito bem, fiz um gol, nós ganhamos. Beleza. Quando chegou no vestiário, isso aí é uma coisa que me marcou. Ele veio, me abraçou, sou José Poi, falou, não comenta com ninguém, mas você que vai estar convocado. Segunda-feira vai estar na Gazeta Esportiva, você vai ver, você vai ser o convocado, que o homem já passou para mim. E aquilo eu não falei para ninguém, meu pai estava vendo o jogo, ele veio comigo, chegou na segunda-feira, 4 horas da manhã, eu estava aqui na Francisca de Paula esperando a banca abrir, a banca de jornal, para comprar a Gazeta, para ver se era mesmo. Aí eu comprei e realmente eu estava convocado. Os 2 pontas que ele convocou, nunca esqueço, era eu e o Brinda. O Espina deve lembrar bem do Brinda, você também. O Brinda, ponta direita da ponte. Convocou eu e ele, os 2 pontos. Aí eu comprei mais ou menos uns 30 jornal do homem. Essa foi a primeira. Gazeta, Walter. Era a Gazeta Esportiva, né? Não, mas que coisa, né, Valtinho? Naquela época, né, você tá falando... Olha só como mudam as coisas, né? Você falou que praticamente madrugou, né? Deve ter dormido mal pra caramba, com ansiedade, né? Adrenalina, esperando a banca de jornal abrir para ver a sua convocação, né? Hoje os caras... É diferença, hein? Meu Deus do céu, né? E até é uma coisa... Mudou tudo, né? Aquela época, sei lá, a gente... O profissional de futebol, vocês sabem bem, sei lá, ele dava mais valor por aquilo, aquela camisa que ele vestia. Sei lá, era diferente. Eu te falo, eu joguei no Curitiba, o Curitiba marcou tanto na minha... Eu olho a camisa do Curitiba, aquilo para mim me mexe até hoje. Então, a gente jogava por amor, é lógico que por dinheiro também, mas jogava por muito mais amor a camisa. Isso é verdade. Boa noite, Arquimedes. Arquimedes é o nosso embaixador lá de São José dos Campos, está aí com a gente hoje mais uma noite. Arquimedes, o Valtinho está à disposição, pode fazer a pergunta. Boa noite, Valtinho. Boa noite, Arquimedes. Boa noite. Tenho 2 colocações para você aí. Você é daqui de São José, na semifinal do Campeonato Paulista de 81, 2 partidas contra o São Paulo. Eu fui nas 2. Aqui no Martins Pereira, São José ganhou de 1-0, gol do Ademir Melo, uma cobrança de escanteio. E no Morumbi, na volta, eu fui também no Morumbi. 3-2 para o São Paulo de Valdir Pérez, Getúlio, Gacém, Dario Pereira e Marinho. Almir, Renato e Everton. Valtinho, Tatu e Mário Sérgio. Tá lembrado? Perfeito. 3-2 para o São Paulo no Morumbi. Foi isso. E você quer que eu fale um pouco dos 2 jogos? Ih, ele congelou. Congelou aí, Arquimedes? Pode falar? Ele está ouvindo, o Arquimedes? O Arquimedes está ouvindo? Eu acho que não, mas pode falar sim, sem problema. Até a gente restabelecer. Então, porque a pergunta é dele, né? Não faz mal, a pergunta não. Pronto. Depois ele assiste. Então tá bom. Então tá bom. Voltou. Não, tá ouvindo, Arquimedes? Tô aqui de volta. Não, eu queria falar com... Então, lá em São José, eu joguei lá e joguei aqui também, porque lá o Paulo César Capeta era o titular do time. Isso. Primeiro tempo, aos 20 do primeiro tempo lá, ele sentiu a perna. Ele saiu e eu entrei aos 20 do primeiro lá. Nós perdemos de 1-0 o gol do Ademir Melo. Certo. Foi isso. Foi lá que teve aquele episódio com o Mário Sérgio
Nós saímos de lá quase 4 horas da... Gatilho? Aquele dia... o rei do gatilho, Aquele dia foi uma quarta-feira à noite. Isso. Nós saímos de lá 4 horas da manhã. Porque quando acabou o jogo, aí veio a polícia, veio tudo, entrou no ônibus para procurar revólver. Foi um fuzuê danado. Bom, tudo bem, aí perdemos o jogo de 1-0. Aí veio no Morumbi, o Paulo César, ele não se recuperou. Aí eu saí jogando. E nós ganhamos de 3-2. Inclusive, aquele jogo eu joguei muito bem. Porque a gente tem o autocrítica da gente, né? Sabe quando joga mal, quando joga bem. Aquele dia eu fui bem no jogo. Só que, você vê, eu não gosto de falar muito azar e sorte no futebol, mas existe. Certo. Aquele dia eu levei um azar. Por quê? Se você estava lá, você lembra muito bem. Aquele dia não. Aquele dia eu joguei e nós ganhamos de 3-2. Certo? Aí foi para a final com a Ponte. Aí o Paulo César recuperou. Certo. O Paulo deve estar ouvindo o programa, ele sabe disso. Aí o Chico Formiga era o treinador, era o Chico. Ele me prestigiou, deixou o Paulo no banco, porque eu tinha ido muito bem contra o São José. E eu saí jogando a primeira da final contra a Ponte. E estava bem no jogo também, correndo atrás do Ordilei, que nem louco, o Ordilei voando. Eu tinha que marcar o Ordilei e atacar, marcar e atacar. E eu estava cumprindo essa função que ele me... Só que eu dei azar. No último minuto, aos 45 do primeiro tempo, eu entrei para dentro em diagonal para roubar uma bola do Nenê, quarto zagueiro. Quando eu tirei a bola dele, ele pegou meu tornozelo e eu torci o tornozelo ali, saí de maca, engessei, fui para o Hospital Santa Catarina direto. E, infelizmente, eu não saí na foto de campeão. Por quê? Eu ia jogar a final, porque eu conhecia muito bem seu Chico. Seu Chico, ele prestigiava. Sabe, o Paulo era o titular. Só que como eu vinha, o time classificou e foi bem, ele ia me manter, ele já tinha me falado. Só que eu dei azar, o Paulo voltou, né? Que o Paulo César jogava muita bola, só que o Paulo César, humildade, o menino humilde, eu adorava, me dou bem com o Paulo demais. Só que era outro estilo meu. O Paulo não tinha nada a ver com o meu futebol. O Paulo era um jogador muito tático, entendeu? Como nós tínhamos o Getúlio e o Renato, aquela ala direita que foi fantástica, né? Paulo César, Getúlio e Renato, e muitos jogos jogou eu ali. Só que quando eu jogava tinha que mudar. Por quê? O Getúlio gostava de apoiar e jogar com ponta. Só que o Renato Pemucho, ele ia na do ponta, ele ia receber do lateral. Nessa, o que acontece? O ponta morria, ele recebia do lateral, ele matava o ponta, porque aí ele pegava ou ele fazia a jogada, né? Porque não dava para fazer mais com o ponta, porque o ponta estava marcado. E o Paulo César fazia muito bem isso, que é o que eu não fazia. O Paulo, ele vinha na do Renato. Você entendeu? Eles faziam aquela mudança rápida. O Paulo passava a ser meia, o Renato ponta. E eu não conseguia fazer isso. Eu era aquele ponta que vinha no Getúlio, pegava a bola do pé dele e virava de frente e ia para cima do lateral. Eu jogava na linha. Epa! Congelou, Valtinho. Congelou. É o frio. Vamos tentar restabelecer o contato do Valtinho, né? Isso, vamos tentar. É isso, Emerson. Tá certo. Ó, quero já agradecer aqui o Neymar Margutti, Clairton de Oliveira Souza, o pessoal que já está acompanhando o Valtinho voltou. Então, Valtinho, pensei que estava muito frio aí dos lados da Vila Carrão, aí que tinha congelado, meu parceiro. Não, então, voltando. Não fale isso comigo não, hein? Não, aí o que acontece? Eu era um ponta a ponta mesmo, o Espina conhece bem de quando eu jogava. Eu era aquele ponta que jogava na linha, batia quase do bandeira. Aí o que acontece? Quando eu jogava, o Getúlio mudava o jeito de jogar, o Renato mudava o jeito de jogar, porque o São Paulo só jogava em função do Serginho Chulapa. Nós jogávamos em função do Serginho. Tudo que era feito era pro Serginho. Porque ele matava mesmo. Era caixa.
ele esperava. Então, mudava o estilo. Tanto é que quando eu jogava, os treinadores preferiam o Heriberto e não o Everton. Porque eu era um jogador de velocidade e o Heriberto enfiava as bolas. Era um bom lançador. E o Everton já era um meia de pegar e carregar a bola, que nem o Renato. De bola. Carregador de bola, então era diferente. Certo. Com o Paulo César, jogava o Everton, o Renato, eles faziam um negócio lá fantástico. Fantástico que eu não conseguia fazer, porque eu era ponta mesmo. Eu punha na minha cabeça que eu tinha que... E eu pegava 10 vezes na bola, eu ia as 10 em cima do lateral. Eu podia perder 8, porque as 2 eu ia, eu tinha personalidade. Desde moleque eu fazia isso. Tanto é que nos treinos, o pessoal ficava até bravo comigo, porque treino, né? E eu ia para cima, quando eu chegava no fundo, eles não chegavam, né? Porque treino, você pegava, quando eu subi Teodoro, Chicão, quando eu subi, Pedro Rocha, os caras tudo macaco velho, não corria no treino. E eu saía, chegava lá para cruzar, não via ninguém. Eles ficavam bravos comigo, entendeu? Segura, garoto! Segura! E eu falava assim, pô, os caras estão consagrados. Eu vou segurar, dar o tapa para eles, eu não vou aparecer. Eu queria mostrar serviço pro meu treinador. Então era assim. Foi isso que aconteceu, respondendo a pergunta do meu amigo aí. Tá certo. Espina, boa noite, meu amigo. Prazer estar com você aqui mais uma vez. Valtinho está aí à disposição. Boa noite a todos aí. Boa noite, meu amigo Valtinho. Valtinho, é que às vezes um jogador mudava todo o esquema tático aí prejudicava, então o treinador não preferia não mexer. Mas a minha pergunta, Valtinho, retornando ao assunto da seleção, né? Você foi campeão sul-americano no Peru com o Zizinho, né? Conforme você falou, e também em 76 no Pan-Americano com o Coutinho, né? Por que nas categorias de base você teve essa sequência e não teve uma oportunidade no profissional, no profissional, ainda mais sendo o Coutinho? O que aconteceu nesse interim? E outra coisa, o Muricy já era marrudo, novinho ou não? Bom, vamos por etapa. A primeira pergunta. O que me complicou muito, Espina, é uma coisa que pouca gente sabe. Na seleção de 76 do Pan-Americano, eu tive uma contusão muito feia num treinamento, uma contusão que eu estourei o adutor da coxa. Quando acabou o coletivo, ele pegou os atacantes para bater em gol. Inclusive o Éder Aleixo estava do meu lado, o Éder, quando que eu estourei. Ele rolou a bola, eu bati e estourei o adutor da coxa. Aí eu fui cortado, aí eu tive que fazer uma cirurgia, pouca gente sabe disso. Foi o primeiro jogador brasileiro a fazer essa cirurgia. Eu fiz uma cirurgia no adutor da coxa. É uma distensão, só que o meu chegou a romper. Aí eu fiz a cirurgia com o Dr. José Carlos Ruiz. Na época tinha feito um jogador uruguaio, o Rubens Morales, da seleção uruguaia, ele tinha feito essa cirurgia. Aqui no Brasil eu fui o primeiro. Hoje já tem bastante que fez. Eu tive que assinar um termo, né? Um termo lá como que eu assumia o risco de não voltar mais a jogar futebol. Essa cirurgia. Eu fiquei 8 meses parado. Isso me prejudicou muito. Foi na época, que nem você falou, Espina, que eu estava explodindo. Eu era a revelação do campeonato paulista de 76, 77, junto com o Pires, do Palmeiras. Foi quando surgiu o Pires. Isso me machucou muito. Por quê? Quando eu subi, tinha o Terto. E eu seria o substituto do Terto, porque o Terto já estava velho na época. Aí, com essa contusão, o São Paulo foi obrigado a pegar a ponta. Contratou o Edu, do Palmeiras. E o Zequinha, veio o Zequinha também. Botafogo. Veio o Zequinha, do Botafogo. Do Grêmio. Na época Grêmio ele veio Botafogo, do Botafogo. Isso, o Zequinha jogava muito. Então, nisso daí me complicou. Aí quando eu voltei, que eu fiquei bom. Tanto é que depois joguei muito. Eu voltei, eu já tinha na minha frente Edu Bala comigo,
já tinha o Terto parando, já tinha o Edu Bala, o Gerson vindo do Atlético Mineiro, eu já estava em 3 ponteiros lá para disputar a posição. Mesmo assim, foi em 77 isso. O Rubens Minelli me prestigiou muito. Eu joguei bastante nesse campeonato. Joguei várias partidas com o Minelli. Então, foi isso que me prejudicou. Porque quando você está numa ascensão e dá essa quebrada, você dá chance para os outros. Porque no futebol, a verdade é uma só. O jogador de futebol, ele não dá chance para o outro. Isso que o cara fala... É amigo, mas quem tá jogando, meu filho... Quer jogar. Ele quer jogar, ele não quer sair do jogo. Ele não quer sair do jogo. O futebol não espera, né, Valtinho? O futebol não espera mesmo. Isso. A chance aparece, você tem que aproveitar e tem que dar sorte. É uma palavra que você tem que falar. Só que daí, eu joguei ainda bastante. 77 fui campeão brasileiro. 78 eu joguei bastante também. Perdemos o título do Santos no Morumbi, com os meninos da Vila. Aquele time. Eu estava nesse grupo, joguei várias partidas nesse ano. Joguei várias partidas. Só que quando nós perdemos o campeonato, teve uma limpa no São Paulo. Aí o São Paulo me emprestou para o Curitiba. Que quando eu fui para o Curitiba, eu cheguei lá, cheguei junto com o De Rossi. Eu e o De Rossi chegamos. De Rossi com aquele nome, eu cheguei meio miudinho. Tinha 21 anos. Chegou lá, foi a maior fase da minha vida, foi lá. O senhor Enio Andrade. Vamos chegar lá, Valtinho. Espera um pouquinho então. que vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Faça aí a sua pergunta agora, Emerson. Nós vamos chegar no Curitiba. Tem mais uma, né, Espina? Perdão, Espina. Desculpa, Espina. Muricy Ramalho, eu posso falar para você dele bem. Fui criado junto com ele. O Muricy é uma pessoa, para quem conhece ele, fantástica. É que nem o Serginho Chulapa, vai. Quem conhece o Serginho pessoalmente sabe quem é o Serginho em campo e que sabe quem é o Serginho fora. É a mesma coisa o Muricy. O Muricy, desde moleque, ele sempre foi estrela. Estrela. Ele era estrela do Dente de Leite, estrela do Juvenil. Ele era estrela, ele tinha muita personalidade. O Muricy, ele tinha um cabelo grande, só para você ter uma ideia. E o São Paulo não admitia você ter o cabelo grande. O Poi não admitia. E ele não cortava o cabelo. Ele não cortava de moleque, muita personalidade. Só que ranzinza ele sempre foi. Só que é uma pessoa fantástica, eu converso com ele quase todo dia. É uma pessoa fora de série, coração grande, entendeu? Um cara muito família, Muricy. Era um meia que... Esse aí do zoinho aí que vocês falam aí do Mário Sérgio que inventou, para mim foi o Muricy que inventou. O Muricy já fazia isso. O Muricy fazia isso em 70. Olhava de um lado e tocava do outro. A molecada hoje acha que é o Ronaldinho Gaúcho que inventou isso, né? Não é não. Mário Sérgio, Muricy, tem mais aí. Tem mais que fazia isso. É certo. Valtinho, você fez parte daquele elenco campeão brasileiro de 77, você esteve no Mineirão na final. Eu queria que você falasse pra gente o seguinte: você pega a transição vitoriosa também do Poi ali no São Paulo, que foi o ano que você subiu, foi com ele, né, em 76. 77 vem o Minelli mudando toda essa filosofia mesmo, né? E vocês chegam na final do Brasileiro de 77. E eu queria saber de você como é que foi essa transição dos treinadores e que você contasse pra gente também os bastidores daquela inesquecível final lá onde São Paulo ganhou o primeiro título brasileiro. Então, essa transição foi uma transição que os jogadores sentiram muito, porque o Poi era um treinador, vamos dar assim os três, estilo Filipão, estilo Muricy Ramalho, que para mim Poi, Muricy Ramalho e Filipão, o mesmo estilo. O Minelli já era outro estilo Tele Santana, estilo seu Enio Andrade, entendeu? Era um jogador, era um treinador de muita tática. E ele veio também com aquela filosofia de trazer jogador grande do Sul. Não sei se vocês lembram disso. Ele gostava de jogador forte. Então, foi uma transição muito grande.
Só que o nosso time era um time muito assim, disciplinado taticamente com o Minelli. Era disciplinado pra caramba. O Atlético Mineiro, se você for ver a campanha dele perto do São Paulo, nos 2 turnos, eu não me lembro direito, mas ele teve acho que mais de 10 pontos a mais que o São Paulo. São Paulo foi campeão brasileiro com 10 pontos a menos, mais do que o Atlético. No primeiro turno ele arrebentou o Atlético. E o São Paulo com aquele time e tal, aí foi indo, foi levando, o Minelli experiente, cobra criada, muito grupo. Era um treinador, que eu admiro muito isso no treinador. Para ele não era o time titular. Os 30 do elenco era igual para ele. Ele dava moral para todo mundo, entendeu? Então ele conseguiu levar o time na final. E essa final, como vocês sabem, né? Nem o Serginho, nem o Reinaldo jogou. Foi uma briga danada a semana, porque o Serginho tinha sido expulso, que agrediu Bandeira. O Reinaldo foi expulso num jogo deles lá, suspenso. Aí ficou naquela, se joga ou não joga. Joga o Reinaldo, joga o Serginho, a imprensa falando, sabe ou não sabe, ia decidir só na hora. Tanto é que o Serginho chegou a trocar, né? O Serginho trocou, ele né? viajou, ficou trocando por quê? Porque a imprensa estava toda hora lá olhando, aí deixava até um pouquinho da porta aberta do vestiário para os caras ficarem mais cabreiros ainda, de ver o cara de roupa, né? Via ele trocado e deixava mais na dúvida, que era para complicar a vida do Barbatana, que era o Barbatana, treinador do Atlético Mineiro. E vocês lembram disso. Bom, aí no fim não jogou nem ele, nem o Reinaldo. Aí o Mineiro, por isso que eu te falo, o cara quando é inteligente, é inteligente. Ele fez um quadrado no meio do campo com Dario Pereira, Teodoro, Neca, Chicão, e jogou com o Viana. Ele jogou com o Viana, entendeu? Viana, fazendo taticamente, por quê? Ele sabia que o Atlético era melhor. Nós fechamos o jogo. Fechamos um quadrado, seguramos 0-0. Porque o Atlético era bem melhor. Essa é a verdade. O São Paulino sabe, em matéria de time era melhor. Só que em matéria de raça, nós tínhamos mais raça que eles. Nós provamos isso. E você vê, o Paulo Isidoro era banco daquele time. Ele entrou no jogo, aos 20 do segundo tempo. E nós conseguimos segurar o jogo e foi para os pênaltis. Aí veio aquela sorte, aquele carisma do Valdir. Ele não pegou mais nenhum pênalti, o cara chutaram os 3 fora. Entendeu? E nós fizemos 3, foi 3-2. Foi 3-2. Quem fez nosso foi o Bezerra, Antenor e Pérez. O Pérez tinha entrado no jogo, bateu um pênalti. Você vê que o Getúlio fez um. O Getúlio, né, Valtinho? Fez um? Não. Getúlio, não. Ah, ele errou. O Getúlio errou. Errou. Getúlio e o Chicão errou. Quem fez foi o Antenor, o Bezerra e o Pérez. O Pérez fez. Reserva, né? Tinha entrado no jogo, pra você ver. Era reserva, ele entrou praticamente, porque o Pérez era um jogador de muita marcação. E quando o Atlético estava sufocando nós, ele meteu o Pérez. E o Pérez batia muito bem pênalti. O Pérez com o Mineirão lotado, ele veio andando fumando. Modo dizer, né? Eu nunca vi um cara tão frio que nem aquele. Se você vê o pênalti que ele... Cereza errou também. O Ziza errou também. João Paulista, o Paulista lá, Joãozinho Paulista. Joãozinho Paulista, Ziza e Cereza errou. Se não me engano, Alves e Caio Cambalhota. Márcio, né? Um negócio assim. Márcio Zagueiro. Eu lembro. Márcio Zagueiro. Isso. A gente lembra assim, eu lembro bem do São Paulo. E o São Paulo Pérez era um... Se você ver os pênaltis, tem aí para vocês verem, né? Olha como o Pérez bateu o pênalti. Presta atenção, um cara juvenil, que nem eu falo juvenil, nós já era profissional 2 anos, só que nós perto dos caras era juvenil. São Paulo só tinha cobra criada. Pega Chicão, Teodoro, Neca, Dario Pereira. Pô, pelo amor de Deus, né? Valdir Pérez, ainda jogando no meio, né? Jogou de meia esquerda. Camisa 10. Camisa 10, é o que eu te falo, o Minelli, ele fez um negócio lá, ele armou um time, aquele dia jogou Tecão e Bezerra, jogou o Tecão. Antenor.
Antenor de uma lateral e Getúlio, o GG da cara grande. Getúlio fantástico. O Getúlio passou tudo do Atlético Mineiro para nós também. Ele deve estar assistindo lá. Ele deu umas dicas. Eu, GG, é brincadeira, mas você deu umas dicas boas lá para a rapaziada lá. Maravilha. Então foi legal. Então, por isso que eu te falo com o Minelli, eu valorizo muito o Minelli. Por isso, um cara, você tem que dar valor pro técnico que pega o time, que nem um time médio e chega. Não adianta você pegar um time só de cobra criada e chegar, o cara chega mesmo. Que nem o São Paulo, ele pegou o São Paulo, ele pegou o Santos, e chegou. Esse é o técnico. Por isso que eu valorizo bem o Minelli. Tá certo. Alexandre? Opa, sou eu? Chegou a minha vez? Ô, Valtinho, aí você já falou do São Paulo, que foi onde tudo começou, onde você atingiu esse momento maravilhoso, né? Porque, afinal de contas, foi o primeiro título brasileiro do São Paulo, né? Depois vieram os outros, né? Então, aquela geração, sem dúvida nenhuma, uma geração que tem que estar marcada para sempre na memória de todos os São Paulinos que viveram aquela época e também da molecada agora olhar para a escalação. Esse cara estava lá, o Valtinho estava lá. Estava junto com essa rapaziada do São Paulo, campeã brasileira em 77. Mas aí, a tua carreira... chega um momento que o São Paulo, na minha opinião, né? Não sei, opinião minha, né? Até por tudo que você fala, talvez tenha aberto mão precocemente, assim, do seu futebol. Tá certo que o PC vivia já estava chegando no São Paulo, né? O Paulo César, se não me engano. Tinha o Edu Bala, como você falou. Como é que foi a sua saída do São Paulo? Você saiu meio assim, entristecido? Ou você chegou lá no Paraná com esperanças renovadas para começar uma nova trajetória? E a sua trajetória no Paraná foi muito boa, né? Foi especialmente no Curitiba. Como é que foi a sua chegada lá no Curitiba e jogar nesses dois clubes tão tradicionais na época? Hoje o Colorado é o Paraná Clube, né? Mas Colorado e Curitiba, né? Grande rivalidade, e você jogou nos dois. Como é que foi isso daí? Então, Alexandre, quando nós perdemos o título do Santos, já era falaram que ia fazer uma limpa. Se você for ver, um monte foi embora. Aí o doutor Dalora me chamou, o Paulo César não estava lá ainda. Era o Edu, Zequinha, e era o Edu... Não, o Gerson também não estava mais, era o Edu e Zequinha. Aí o que acontece? Ele falou que o Curitiba estava interessado, se eu queria ir, eu falei, claro que eu quero, eu queria sair, né? Para uma experiência nova. Aí eu fui para lá emprestado, por 1 ano. Quando eu cheguei lá, o Curitiba tinha um timaço. Você pega o Curitiba, era... Olha o time do Curitiba. Mazzaropi, Gilson Paulino, do Vasco, Duílio, Gardel, do Internacional, e Dionísio, falecido Dionísio, que era do Guarani. O meio de campo era o Almir, Almir que veio para São Paulo, olha bem, Almir, Braulio, o grande Braulio. Do Inter. De ouro. Olha, e Luiz Freire, do Grêmio, fera também. Aí a linha era Chico Paulino, quando eu cheguei, Chico Paulino, Marciano, também era um cara cobra criada, quem é da antiga lembra. E Aladim. Fortaleza, né? Centroavante. Isso. E Aladim. Jogou no Flamengo, né? O Marciano, um pouco antes. Isso. E Aladim, olha bem. E tudo 27, 28 anos. Eu cheguei lá com 22. Aí eu me apresentei, chegou o De Rossi também. Eu não me lembro se o De Rossi estava na Portuguesa Santista. Não, ele estava no Santos, acho. Ele estava na Ponte, não? Eu não lembro de onde ele veio, se foi da Ponte, em 79. Aí chegou eu e ele. Tanto é que ele é muito amigo meu, que nós chegamos juntos, moramos junto no hotel lá até arrumar casa. Aí, beleza, o treinador era o seu Enan Andrade. E aí você vê, voltando ao assunto do São Paulo, que o Espina falou muito bem. Um treinador, um jogador muda tudo. Esse Chico Espina era um ponta veloz pra caramba, bom. Só que ele fazia que nem o Paulo. Jogava muito por dentro, sabe?
fazia esse por dentro, o meia ia para lá, ele para cá, fazia muito isso. E o seu Enio Andrade me chamou e falou assim, você vai jogar comigo, porque ponta para mim é ponta, eu quero um ponta que joga beirando a linha. Falei, puta, cheguei onde eu queria. Aqui é meu lugar. E dali eu não saí mais, eu fui titular do time o campeonato inteiro, o brasileiro inteiro, de 79, e ficou esse time que eu tô te falando. Só saiu o Marciano, entrou o Neinha, que era o centroavante de Santa Cruz que veio, e o De Rossi entrou no lugar do Braulio, e depois veio o Freitas, do Palmeiras. Nós tínhamos um timaço. Tanto é que nós fomos campeões, né? Foi bicampeão. Só que eu fui campeão, né? Porque eles foram em 78, eu cheguei em 79. Nós somos bicampeões paranaenses, em cima do Colorado. E esse jogo ficou na história também. Por quê? 10 minutos de jogo, 10 ou 12, se não me engano, o Dulcídio Vanderlei Bosquilha estava apitando o jogo. E na final, eu esqueci do Santos, ponta esquerda, que era do Internacional, jogou esse jogo. Porque o Neinha tinha sido expulso, ele meteu o Aladim por dentro, fez um quadrado e colocou o Santos de ponta esquerda. Então, estava jogando eu e o Santos na frente. 12 minutos do primeiro tempo, o Dulcídio deu vermelho. O Santos, vermelho. Com 56 mil pessoas no Couto Pereira. Lotado. Puta, nós com 10 jogadores, o jogo inteiro. Nós ganhamos de 2-0 o jogo. Gol do Duílio e do Luiz Freire. Nós ganhamos 2-0. E nesse jogo, tem uma foto aí que você colocou aí na minha chamada, o pessoal me carregando, tem até o quadro dela. Foi bonita. Nesse jogo. A torcida entrou, me carregou e fui apelidado de o Furacão do Alto da Glória. Tanto é que eu ganhei um troféu. Depois, na entrega das medalhas, teve uma festa e a torcida lá uniformizada me deu esse troféu como Furacão do Alto da Glória. Porque tinha o Furacão, né, o Jairzinho, e eu lá foi a minha casa. Só que o Curitiba não tinha condição de me comprar. Não tinha. Aí eu voltei para São Paulo, em 80. O Colorado se interessou por mim. Olha bem, o que jogou comigo a final. O maior rival lá, né? É o Atlético, Colorado e Curitiba. Aí eu fui ganhando 5 vezes a mais no Colorado do que eu ganhava. Aí eu esqueci, eu fui embora, fui pra lá, pô, nunca me deram até um carro de luva. O Colorado foi, na época, uma Brasília. Zero de luva. Olha bem, os carros eram o quê? Brasília, Passat e Voyage. Você já vendeu, né? Eram os carros... Não, já, a cidade era relíquia, pô. Aí eu fui pro Colorado. E fui campeão no Colorado também, porque esse ano o Colorado foi campeão paranaense. Só que no Colorado, eu fiquei 4 meses só. Só os 4 primeiros meses. Eu joguei o brasileiro, uns jogos, inclusive eu joguei Colorado e Corinthians, aqui no Pacaembu. Corinthians ganhou de 4-1, o Vladimir me marcou, e eu joguei aqui. E aí, o Enio Andrade, veja bem como que é quando o técnico gosta de você. Foi pro Inter. Foi me buscar, veio no São Paulo, queria de todo jeito, foi no Colorado e mandou 3 jogadores o Inter mandou 3 jogadores pro Colorado. Na época. Quem foi? Você lembra? Então, foi o Lúcio, lateral direito. Eu não estou assim, falar o nome agora exato, pode ser que eu erre, né? E o pessoal está assistindo. Sei que eu tenho até o jornal, eu vou mandar para você depois, você vai ver, foi 4. Eu falei 3, mas foi 4. Bem grande assim na tribuna. Colorado manda 4 jogadores pro Inter, troco de voltinha, o Inter manda, né? Foi 4, eu não me lembro direito quem foi. O Lúcio eu sei que foi um lateral direito. Aí fui pro Inter. Olha bem, chego no Inter, Valdomiro saindo do Inter pro Milionário. E o Mário também estava saindo, que era o centroavante. O time ficou o mesmo, sem Valdomiro e Mário. Quem que ficou de ponta lá? O Chico Espina, quando eu cheguei,
e o Adavilson, que eles chamavam de Pelezinho do Mato Grosso, que até ele morreu de acidente depois. Eram os 2 pontas. O N. Andrade, olha bem, chegou em mim e falou assim, ó, você vai jogar aqui. Você vai jogar aqui. Me chamou, particular, logo que eu cheguei. Eu vou emprestar o Chico Espina e vou emprestar o Adavilson. E ele emprestou os 2. Chico Espina, pode levantar, foi pro Paysandu e o Adavilson foi pro Comercial do Mato Grosso. Ficou só eu de ponta direita. Aí ele falou assim, se você machucar o Tomar, eu coloco o Jair na ponta. O Jair joga de ponta. E foi assim que eu entrei naquele time do Inter, que eu cheguei logo na excursão, quando o Falcão ia ser vendido pro Roma. Que o time do Inter era Benítez, Carlos Alberto Barbosa, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. E tinha o Beretta também. Falcão, Jair Batista e Mário Sérgio. Esse era o time. Aí ficou eu na direita e, sabe, trouxeram o Bira Burro. Mudou eu e o Bira. Esse era o time do N. Andrade. Foi o time que viajou na excursão lá, que nós jogamos na estreia do Falcão no Roma. Foi 2-2 o jogo. E assim Valtinho, que eu joguei no... Pode falar. O Adilson Miranda estava lá nesse time, nessa época ainda? Ou já tinha falecido? Rapaz, o Adilson estava lá, olha bem, esse é uma coisa que até emociona. O Adilson, ele estava machucado nesse elenco, ele estava lá. E ele, quando terminou o campeonato, ele ficou uns jogos no banco, ele estava voltando de condução, uma contusão que ele teve no joelho, contusão. Aí acabou o campeonato, nunca esqueço disso. Quando acabou o campeonato, eu venho embora, né, que o São Paulo me pediu de volta. O Inter queria me comprar, ofereceu 1 milhão na época. 1 milhão, ó, que dinheiro, 1 milhão. 1 milhão juvenil hoje, né? E o Inter, se eu te falar, parece brincadeira. O São Paulo falou, eu vendo, eu quero 1 milhão e o Cléo. Porque o Cléo não era o Cléo ainda. O Cléo, ele estava subindo, era promessa. Entendeu? Aí o Inter não quis, falou, o Cléo é substituto do Falcão, pô. Aí eu voltei por Inter. Quando eu cheguei em casa, que eu voltei, eu estava assistindo o programa, nunca esqueço, no meio-dia, não me lembro que era de esporte, anunciou lá. Acaba de morrer Adilson com a esposa. Meu Deus, aquilo, ó, eu fiquei uma semana em choque. Ele vinha de Porto Alegre para São Paulo. Foi na divisa de Curitiba e São Paulo, em Registro, foi, naquela ponte que divide. Ele tinha uma puminha, aquelas puminhas pequenas. Ele bateu, foi incendiado o carro, morreu ele e a noiva carbonizada, o Adilson. Adilson estava assim na época. Grande centroavante, né? Nossa, jogou no Corinthians, jogava muito. Ah, jogava muito o Adilson. Eu acho que, se não me engano, ele chegou a jogar, né, alguns jogos da Libertadores, né? O Adilson. Então, ele chegou a ser titular antes do Mário. Foi bastante titular, depois ele ficou brigando com o Mário o tempo todo lá, né? O Bira veio depois, aí veio o Bira e depois veio o Jones. O Jones também faleceu. Também falecido. Afogado. Foi afogado. Jogou na Portuguesa. Isso. Então, foi essa a história, entendeu? Da minha passagem no Inter. E no Inter eu fui muito bem também. Nós jogamos lá o Campeonato Gaúcho. Eu era titular do time, Congelou. Espera que ele já volta. Foi eu que caí? Não, você tá aí ainda. Você tá aqui. Será que eu tô falando demais? Eu tô me derrubando aí? Não, imagina. Eu tô contando a minha história, essa é a minha história, entendeu? Então, quando eu vesti, aquele moleque que saiu do Foguinho, da Vila Carrão, saía daqui para treinar no Morumbi. 3 horas antes eu tinha que sair. Tinha que estar 8 horas no Morumbi, eu saía 5 horas da manhã. E vestia a camisa do Internacional, jogar com o Falcão, Jair, Pedro Rocha. Aquilo para mim foi uma glória. Aquilo lá... Duas coisas que eu queria te perguntar. Eu faço a pergunta agora ou, Emerson, eu faço uma rodada para o pessoal que está mandando aqui?
Faz uma rodada do pessoal que tá mandando, por gentileza. Beleza, então, vou mandar um abraço aqui pro pessoal. Antes que eu esqueça, viu, Valtinho? Quem mandou um abraço para você foi o José Fernando Gatãozinho Naval. Gatãozinho. Gatão. O Gatãozinho hoje ele tá numa live também, lá com o pessoal de Salvador, lá com o Fred. Mas ele falou assim que depois ele vai assistir e te mandou um abração, tá? Outro para ele, grande amigo. Beleza. Neymar Marcucci, boa noite. O nosso amigo Clairton é gaúcho, torcedor do Inter. Hoje está lá em Cachoeiro de Itapemirim. Mandando uma boa noite também para você. Como foi fazer parte do elenco internacional? O Valtinho já falou, né, pro Clairton. O Sérgio Gonçalves, corintiano, está sempre conosco. Um abraço, viu, Sérgio? Um abração aí para você. O Matheus de Oliveira Silva, grande caveira. Esse aqui deve ser teu amigo, né, Valtinho? O Matheus, né? Era de moleque, esse apelido. Eu tive só de moleque, só no Dente de Leite, juvenil. E o Matheus aí era o nosso goleiro do juvenil. Um grande goleiro. Um abraço, Matheus. E o meu apelido de moleque era Caveira. Ele fala aqui no comentário dele que no Júnior, na época do juvenil, você era a válvula de escape, né? Se era para acelerar o jogo, mandava a bola para você, mandava a bola para ele. Se era para segurar o jogo, deixava o Viana jogando. Acho que era isso mais ou menos que você falou mesmo, né? Então, é isso daí mesmo. Matheus, grande amigo, é isso mesmo. Era um jogador de velocidade e eu gostava de ser lançado. Essa é a verdade. Tá certo. Mais uma vez aqui, uma boa noite também lá para o Gilmar Vilaronga. Valeu, Gilmar. Gilmar também agora tem a camiseta lá do Arquivos do Futebol. Tem uma pergunta aqui chegando. Pergunta para o Valtinho. Teve a época que o São Paulo vinha treinar no Campo Gramado, lá em Campo Limpo, Metafio, porque o Morumbi estava sendo poupado. Se ele chegou a treinar aqui. Você chegou a treinar nesse campo aí, Valtinho? O Emerson, eu não estou conseguindo ver quem é que fez essa pergunta. De qualquer forma, foi A pergunta foi feita pelo Cláudio Edson Martins. Pelo Cláudio Edson Martins, beleza. Você está lembrado, Valtinho? Você chegou a treinar no campo do Metafio, ali na região do Campo Limpo, quando estava reformando o gramado do Morumbi? Sim, cheguei a treinar lá, sim. O ônibus levava nós lá do Morumbi. Treinei na Metafio. A gente treinava na Metafio e no Pequeninos do Jockey. Bom, pertinho ali, né? Viu, Valtinho? Isso, não Oi. Não, pode completar aqui. Valtinho, só tem mais uma última pergunta aqui de um amigo nosso aqui. Aliás, é o Cláudio também. Pergunta para o Valtinho. Não, eu que estou repetindo a pergunta. Valtinho, deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. Quando você volta do Inter para o São Paulo, você disputa, tem o Campeonato Paulista, né, que você disputa jogando bem, inclusive, porque o São Paulo serviu muitos atletas, né, para a seleção, né, nos jogos de eliminatórias para a Copa do Mundo. Tinha Oscar, Getúlio, Valdir Pérez. Metade do time servia a seleção brasileira nas eliminatórias. E você se destacou bastante naquele Campeonato Paulista de 81. E aí eu te pergunto, por que não foi dada a sequência? Houve algum problema de contusão? Porque logo depois você foi disputar o campeonato no ano seguinte lá no São Bento de Sorocaba, né? Então, por que a sua carreira, para mim, assim, por tudo que você fala, era uma carreira tão promissora, as contusões atrapalharam você lá na época da seleção de base. Mas nessa época, você foi disputado pelo Coritiba, que não conseguiu ficar com o teu passe, que era caro. O Colorado te comprou, pegou seu passe a peso de ouro, tanto é que foram 4 jogadores na troca com o Inter, porque o Enio Andrade queria você lá no Inter. E aí você volta para o São Paulo. E no São Paulo, eu acho que ali era a hora de dar a sequência, o sprint final na sua carreira. Eu acho que você parou cedo. O que aconteceu naquele ano de 81, quando acabou o Campeonato Paulista? Então, Alexandre, é uma boa pergunta isso daí. É até bom que eu queria responder. Queria que alguém me fizesse essa pergunta. A minha carreira no São Paulo, quando eu voltei do Inter, eu voltei com moral. Entendeu?
Internacional querendo comprar, jogando, e você falou muito bem, o São Paulo, naquele ano, ele mandou, foi 7 para a seleção. 7 jogadores, Alexandre. Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Serginho Chulapa, Renato, Mário Sérgio. Paulo César também foi. Mário Sérgio também. O PC foi também. Paulo César teve chance também. Foi 7. Aí, o que acontece? Aí eu comecei a jogar. Eu era o titular, joguei bastante, o time bem, joguei contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, todos os times grandes, né? E tava bem. Aí, aquele velho caso, quando os caras voltaram da seleção, os caras eram titular, entendeu? Não teve aquela sequência. Quando você tá bem, é aquilo que o Espina falou lá no começo. O Enio Andrade fez isso comigo, ele me deu sequência. Ele do Curitiba, ele me levou pro Inter, cresci com ele, você entendeu? E no São Paulo, quando voltou Paulo César, botou toda a turma, nós saímos tudo. Aí era reserva. Jogava, não jogava, entrava, não entrava, e você sabe como que é. O futebol, quem tá jogando é uma coisa, quem tá no banco é outra. Você entendeu? Porque o jogador desvaloriza no banco. Ele fica desvalorizado, o cara tem que jogar, futebol você tem que estar entre os 11. E eu queria jogar, eu me dedicava o máximo, e todos os treinadores, que na época, em 81, era o Formiga, no Paulista, e depois veio o Carlos Alberto, no Brasileiro. Carlos Alberto Silva. Nós somos bicampeão paulista, e eu jogando bastante, tanto é que o Chico Formiga, você sabe da história que já foi contada no começo, ele me prestigiou como titular, no fim. Ele deixou o Paulo no banco. Aí eu machuquei, torci o tornozelo. A contusão me atrapalhou bastante, sim, no futebol. Quando veio o Campeonato Brasileiro com o Carlos Alberto Silva, eu também joguei várias partidas nesse 81, várias partidas. Aí a briga era eu e o Paulo. E o Carlos Alberto, é lógico, o Paulo era o titular. Paulo César era o titular do time. Só eu lutava para ganhar a posição dele, e ele lutava para se manter. E o Paulo é um grande amigo meu, nunca vi um cara, é um dos jogadores mais humildes que eu já vi no futebol, é o Paulo César. Eu me dava muito bem com ele. É, demais. E nós brigava lealmente. Ele sabia que se ele bobeasse, ele perdia a posição. Ele sabia. E ele jogava bem. Ele não dava chance. Entendeu? Quando ele saía era porque cartão, machucava e eu entrava. E quando também o time precisava de um jogador mais ofensivo, jogava eu. Entendeu? E joguei bastante nesse campeonato brasileiro de 81, fui muito bem nesse campeonato. Só que aí, Alexandre, vem a coisa. Nós perdemos o título pro Grêmio. Isso acabou com nós. Nós fomos no Olímpico, estava no banco lá e no banco aqui. Eu não entrei em nenhum dos 2 jogos. Fiquei lá e aqui no banco. Nós ganhamos o jogo de 1-0. Virou o jogo 1-0 para nós. Aos 40, acho que do primeiro tempo, o Valdir Pérez pegou um pênalti. O jogo virou 1-0. Nós, com tudo na mão, os caras segundo. Não, lá. Isso eu estou dizendo no jogo lá. Lá eles viraram 2-1. Segundo tempo, eles viraram o jogo 2-1. Entendeu? Nós viemos para o Morumbi com aquela obrigação de ganhar. Aí foi onde o Baltazar fez o gol. Nós perdemos o jogo aqui de 1-0. Aí o que acontece? Aí foi uma revolução total no Morumbi. Ninguém admitia a perca daquele título. Se você levantar, saiu quase todo mundo daquele time. Olha para você ver, muita gente saiu. Até o Paulo César saiu, foi para o Corinthians, né? Então, o que acontece? Aí surgiu a oportunidade de uma vez... Não, foi assim. O São Bento tinha um lateral esquerdo, que vocês vão lembrar, que era a revelação do campeonato, o Edel. Lembra do Edel? Sim. Lateral esquerdo. O São Paulo queria o Edel. O São Bento, de Sorocaba, negociava o Edel se eu fosse no rolo. Aí me chamaram, eu estava com 28 anos na época, 29, por aí. Eu nunca tinha pego 15%, porque eu sempre tinha sido emprestado, só pegado luva, mas naquela época você pegava o 15%,
Aí uma reunião com o doutor Dalora, o presidente do São Bento, que é conhecido lá, que me fugiu o nome agora. Fizemos uma reunião, falei, eu vou, mas em que valor eu vou? Né? Aí fizeram aquela troca, eu fui no valor de 1 milhão. Na troca, o São Bento me deu, junto com o São Paulo, os 150 mil que eu tinha direito dos 15%. Aí aquilo, eu já, né, falei, opa, peraí, eu vou agarrar com 28, 29 anos, porque naquela época não era que nem agora. 30 anos o jogador já era velho. Vocês lembram bem? Eu falei, eu vou abraçar esse 15%. E fui para São Bento. Peguei meu 15%, ajeitei aqui, comprei minha casa, tal, né? E fiquei no São Bento lá. Lá nós tínhamos um timaço também, que o São Bento, pelo amor de Deus, aquele ano lá, no Campeonato Paulista, era Márcio Araújo, Marco Aurélio, Luiz Miller, Marco Araújo, Candinho, Serelepe, lateral esquerdo. Não, o Gatãozinho, o lateral esquerdo que era do Palmeiras, o Donizete, que jogou no Palmeiras. Era um timaço, entendeu? O Eugênio da Ponte Preta. Nós tínhamos um grande time. E fizemos um bom campeonato. Aí eu fiquei 82, 83. Aí sabe como que é? Lá eu nunca na vida tinha encrencado com um treinador. Nossa. Se eu te contar a lista de treinador que eu trabalhei, só fera. Só fera. Posso falar os treinadores? Claro, pode falar. Então, trabalhei com José Poi, Cláudio Coutinho. Não, vamos de São Paulo primeiro. José Poi, Rubens Minelli, Chico Formiga, Carlos Alberto Silva, Eni Andrade, Elba de Palma Lima, o Tim, Borba Filho, Otacílio Gonçalves, Cláudio Duarte, Eni Andrade, Marinho Pérez. Olha bem, lembrei de Marinho 12. Pérez foi do São Bento já? Então, aí que aconteceu num treino, veja bem. Puta, treinando. E o Donizete estava no time de baixo, num coletivo. E o Donizete apoiava muito. E o Marinho, no coletivo, me pegando no meu pé para me acompanhar o Donizete. Porque eu era um ponta de vir até o meio, né? Deixar para o volante cobrir e roubar a bola e jogar nas costas para mim. Aí eu discuti com ele no treino, você acredita? Discutimos feio do treino, ele me tirou do treino, discutimos. Aí, passou 2 semanas, ele estava no churrasco comigo, virou meu amigo de novo. Só que aí, é lógico, aí começou a me queimar. Contratou o Cremilson, do Botafogo. Para fazer frente, para fazer frente. Aí eu já comecei a enjoliar e tal, eu falei, então, me empresta. Aí surgiu o São Bernardo, que eu fui emprestado para o São Bernardo, disputei uma 2ª divisão, também fui bem remunerado, fui para lá. Então, por isso que eu saí do São Bento, entendeu? E aí é o que você falou, já ia fazer 30 anos, Alexandre, e aquela época, 30 anos, eu com aquele monte de contusão, um cara que jogou na seleção de base, jogou Internacional, Curitiba, Paraná Clube, né? São Bento, aí eu fui caindo. São Bernardo, eu falei, daqui eu vou para a 2ª, 3ª, 4ª divisão, não vou mais. Aí foi onde eu montei um comércio. Foi essa aí. Encerrou tua carreira. Eu só queria mandar um abraço aqui para um amigo nosso, está sempre com a gente no grupo, que é o Luiz Fernando Evaristo. Ele lembrou, viu, Valtinho, dos 4 jogadores que foram envolvidos naquela transação entre Inter e Colorado. O Luiz Fernando está dizendo aqui, foi o Lúcio, o Caxias, o Larry e o Chico Fraga. Bingo! Aí aí não vamos falar mais nada. Ó as feras. Pois é. Não, é tudo cara de nome, né? O Chico Fraga, inclusive, jogou no São Paulo um pouco antes, se não me engano, né? Jogou comigo, joguei com ele no São Paulo. Quem tá te mandando um abraço aqui também é o Sandro Budaldi, lá de Joinville, Santa Catarina. O Clarito dizendo assim, zaga inteira, não lembrava dessa história. Lúcio batia forte na bola, fez uns gols de falta. Enfim, o pessoal aqui, o Valtinho, o pessoal aqui é tudo fera. O Luiz Fernando Evaristo já mandou na hora aqui, os 4, e aí você refrescou a memória aí, né? Então a sua carreira termina
com São Bernardo, né, cara? Infelizmente, ali encerrou a tua carreira, a tua trajetória no futebol. Eu vou só repassar, então, Valtinho, o comando para o Emerson, que ele vai fazer a nossa última rodada de perguntas, que já estamos chegando a 1h07 de conversa. Então, Emerson, vamos fazer a saideira aí, cada um faz a sua? Vamos sim. Arquimedes, pode começar. Valtinho. Boa noite. Boa noite de novo. Porque você estava sumido aí, pô. O sinal caiu. Duas coisas. Você foi marcado naquele jogo do Morumbi pelo lateral Campina, do São José. Campina. Trabalhei com ele na Volks em Taubaté, 1996 a 98. Gente boa demais. Outra coisa, você encerrou a carreira no São Bernardo, certo? Certo. Então, você estava no jogo em Taubaté que o Felipe Schade desceu de helicóptero dentro do Joaquim de Moraes Filho, deu uma confusão danada. Taubaté gol de 1-0, gol do Ronaldo Moya, se não me engano. Isso aí foi em 83, não foi? 85. Não, então não estava não, porque o Felipe Schade também tinha descido de helicóptero num campo aí que eu não me lembro. 85 eu não estava lá não. Foi em Taubaté. Não estava. O São Bernardo tinha o goleiro, acho que o goleiro Tonho estava também, o Jaiminho, ponta do meia do São Paulo também estava. Eu não estava mais. O São Bernardo tinha camisa igual a do Grêmio antigamente, né? Eu tenho uma dela aqui. É igual do Grêmio. Quando eu joguei no São Bernardo, a linha era eu, Tião Marino e Silvano. Tá. O Tião Marino jogou no São José. Então, e o Silvano, ponta esquerda, que está no grupo aí, né? Isso. E você trabalhou no Joseense aqui, né? Aqui, ó, tô com a agasalho do Joseense, ó. Tô vendo aí, legal, cara. Pô, que bacana. Muito bom. Porque foi assim, né? Porque tá acabando já, ele não fizeram a pergunta de treinador. Eu fui treinador também, né? Ia fazer agora. Então vou esperar pro Espina fazer a pergunta. Aí eu Pode respondo. falar, Valtinho. Pode falar, Valtinho. Pode falar. Não, eu trabalhei de técnico no Atlético Joseense 2 anos. Isso. 2 anos, eu morei lá em São José, lá, pô. Cidade maravilhosa. Não, eu morava perto. Eu morava ali no Colinas. Você morava no lugar bom, hein? Me deram um apartamento ali. Legal, muito bom. Para mim morar. Trabalhei lá, assim, 2 anos. Que bom, muito bom. Vai lá, Espina. Espina? Então, ô Valtinho, eu ia te falar, melhor técnico, melhor lateral que você marcou, o ponta que você se inspirou e por que não serviu como treinador? Esse Espina é fogo, viu? Ele aperta o cara mesmo. Bom, vamos lá. Vamos lá. Melhor treinador. Tá difícil aqui, eu tinha que falar 2, né? Mas eu vou falar um só. Eu tenho que falar, esse aqui não é o melhor. O melhor eu vou falar, mas esse eu tenho que falar dele, que é o senhor José Poi, que acreditou em mim e que me lançou no time de cima. Esse fica uma marca, né? Esquece. Agora, o melhor treinador para mim, sem dúvida nenhuma, sou Rubens Minelli, que me desculpa, ele está vivo ainda, pode ser até que ele esteja ouvindo, mas eu sou um cara que eu falo a verdade. Seu Enio Andrade, sem dúvida nenhuma, para mim, foi seu Enio Andrade. Sem dúvida nenhuma. O cara que acreditou em mim, que valorizava meu futebol, Então, e foi um dos melhores, mim... né, Valtinho? Sem grife, né? É um dos melhores mesmo do futebol brasileiro de todos os tempos, né? Era um maestro. O Neto sempre fala nele, né? O lateral esquerdo, que me marcou, mais difícil que ele me conhecia já também, porque ele marcava desde juvenil, profissional, tudo. Mas igual ele não teve. Foi Vladimir, você dava 10 dribles nele, ele estava em cima de você. Eu nunca vi isso aí. Ele tinha uma recuperação. Ele sabia que eu saía para o lado, ele dava o lado para mim. Eu dava o tapa na frente, quando eu pensava que ia cruzar, ele estava lá em cima. Impressionante. Vladimir, para mim, foi o maior lateral esquerdo que eu vi jogar. E qual foi o outro que você perguntou, Espina? O ponta que você se inspirou. Sim. O ponta que eu me inspirei. Olha, veja bem.
de moleque, o ponta que eu me inspirei de moleque foi o Jairzinho. Foi o Jairzinho, o furacão da Copa de 70. Mas eu vou falar de um ponta aqui, que dos que jogou comigo, que eu conheci, todos que jogaram comigo, que foi vários pontas, pontas de ponta, né? Essa é a verdade. Foi o Zequinha. O Zequinha, para mim, era impressionante. Impressionante. Eu parava a ver ele jogar. E eu jogava e ele falava para mim, ele me aconselhava muito, porque ele já era veterano, né? O estilo dele era completamente diferente do meu, era mais ou menos igual ao do Paulo César. Só que ele ia mais pro fundo que o Paulo. Ele tinha um arranque, ele parava a bola na frente do cara, ele balançava e saía. Nossa, ele saía que ele deixava o cara 2 metros. O Zequinha, para mim, e cruzar, né? Cruzar igual o Zequinha, eu tô pra ver. Foi o Zequinha. Mora nos Estados Unidos, né, Valtinho? Ele? Isso, acompanho. Gente finíssima. Maravilha. A gente tá chegando no fim aqui já da nossa live. Valtinho, já te agradecendo pela sua participação aqui. Você sabe que você é de casa, né? Você é membro do grupo, né? Um dos mais atuantes dos ex-jogadores membros do grupo, tá? A gente tem muito a agradecer para você. E a minha última pergunta é a seguinte: quando foi feita a chamada da sua live, tem uma foto que eu achei bastante bonita. Você bem garotinho ainda, com a camisa do São Paulo, com o seu Desidério. Fala pra gente, por gentileza, qual a importância do seu Desidério em toda a etapa da sua carreira como profissional? Você mexeu no meu fraco. Tudo. Devo tudo a ele. O meu pai uma pessoa, sempre foi humilde. Trabalhava numa entregadora, tinha uma perua velha. Às vezes ele me levava no Morumbi, parava para comer lanche, eu comia e ele não comia. Só para você ver, ele tinha dinheiro para pagar para mim, mas para ele não tinha. Foi uma luta constante, meu pai comigo. Porque naquela época eu não tive padrinho no futebol. Que nem hoje você pega, o cara tem que ter um padrinho. Eu mesmo bate gente aqui na minha porta, meu filho joga assim, dá para você mandar para São Paulo. Eu falo, não é assim. Então eu não tive padrinho. O meu padrinho, o pai, foi meu pai. O meu pai é tudo na minha vida, ele está vivo ainda. Tem 90 anos, está vivo. Seu Desidério foi tudo para mim no futebol. Maravilha. Maravilha. Gente, a gente hoje conversou com o Valtinho. Valtinho, muito obrigado pela entrevista que você nos proporcionou aqui. Uma entrevista não, eu digo que um bate-papo aqui conosco, que somos todos amigos aqui, né? A gente, eu, Spina e o Alexandre, que somos da Zona Leste aqui também, a gente está pertinho de você, a gente está torcendo para passar esse mau tempo aí dessa pandemia, para que a gente possa se reencontrar, né? Eu não te conheço pessoalmente, mas pode ter certeza que é uma grande satisfação estar falando com um cara que eu li muito sobre a carreira dele, acompanhei sua carreira por revista, por leitura mesmo, e sei que você tem uma história maravilhosa, que foi a história que você contou aqui da sua vida. Muito obrigado, tá? Em nome de todos os membros do Arquivos do Futebol. E eu queria que você deixasse alguma mensagem aí pra gente aí nesse encerramento. Bom, em primeiro lugar, quem tem que agradecer sou eu, né? Por vocês terem me convidado. É um prazer imenso aqui conhecer. Quero um dia conhecer o Arquimedes, que você vê que é uma pessoa que conhece a minha história, né? Você também, Emerson, é uma pessoa que eu quero conhecer pessoalmente. E o Alexandre eu já conheço, já somos amigos, uma pessoa fantástica, sensacional, já considero ele como meu amigo. E o Spina, o Spina eu já fui na rádio dele, uma vez ele me convidou, no retrasado, acho que foi, o passado, retrasado, né? Era lá em São Miguel ainda, uma pessoa sensacional, um cara que eu nunca vi um cara tão conhecido na várzea que nem o Spina, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu vou fazer um troféu e dar para você um dia. Opa. Meu, não tem onde eu vou. Eu vou no Flor da Vila Formosa, no rádio, lá no Cruz Credo, na Manchete, Sampaio Moreira, Parque da Moca. É os lados que eu vou.
O Espina, pô, você conhece? Não tem quem não conhece. O Espina é mais ou menos um Milton Neves do futebol. Essa é a verdade. Ele conhece tudo de futebol. É um cara que conhece tudo. O Espina é... E fora a humildade que ele é. Eu conheci o Espina pessoalmente. Eu tive a... Quando falaram que era você, eu já conhecia você de nome. Porque meus amigos falavam bem de você. Eu fiz questão de ir lá em São Miguel. Você lembra que eu... Até do serviço eu tive que pedir dispensa. Mas fui com todo orgulho. Fui lá com o maior prazer. E um abraço a todos e obrigado, viu, pela oportunidade. Sim, considero muito, obrigado. Valeu. Eu considero todos e torço por vocês, tá? Um grande abraço. Valeu. Obrigado, nós que agradecemos. Obrigado, Walter. Obrigado. A gente que agradece Nada. você, viu, Valtinho? E o pessoal do Arquivos FC, só para deixar um recado aqui para vocês rapidinho, na sexta-feira a gente tem mais uma edição, né, Alexandre? Em horário diferente. Sexta-feira, às 19 horas, não é isso? É isso aí, pessoal. Vamos fazer um teste aí para abaixar uma horinha. Uma horinha. Porque esse sistema que a gente está usando hoje, ele fica muito sobrecarregado depois das 20 horas. Então acaba dando essas congeladinhas na imagem, o som não fica lá, essas coisas. Então nós vamos fazer então a partir de sexta-feira, às 19 horas, tá? Então o nosso encontro marcado sempre às terças e sextas. Nessa próxima sexta, já às 19 horas. E eu tenho uma notícia bacana para dar para vocês aí. Nós vamos ter um campeão brasileiro. Assim como tivemos hoje, com a presença do Valtinho, um campeão brasileiro de 77, teremos um campeão brasileiro de 78. Olha, é fera, hein? É fera. É o Edson, zagueirão do Guarani. Mora lá em Goiás hoje. Tá tudo praticamente fechado já, a contratação do Edson aqui para os FC. Para sexta-feira ele está conosco aqui. E tem mais, gente, tem mais. Na próxima terça-feira, Edu Coimbra. Eduzinho do América, talvez o maior jogador do América de todos os tempos. Irmão do Garim de Quintino, uma história linda no futebol. Então é isso aí, pessoal. São vocês a razão da gente buscar esses caras, como foi o caso hoje do Valtinho, como foi o caso do Gilmar, do PC Camassuti, do Sérgio Ramírez, do Marajó, todos esses jogadores que estiveram conosco aqui. A gente vai atrás mesmo, perturba os caras, vem aqui, dá essa moral pra gente e os caras estão vindo. Então, muito obrigado. Vocês que estão aí do outro lado, que fazem essa galera aqui ter essa força de vontade de buscar esses caras aí, esses grandes nomes do futebol brasileiro. Valtinho, muito obrigado. Obrigado de coração. O Emerson vai dar uma palavrinha, Emerson, pode falar. Não, só um agradecimento. Eu quero agradecer também ao Marco Aurélio do Sarra, que é o nosso amigo aqui também do grupo, tá? Mandar um grande abraço para ele. A gente às vezes não... são pessoas que ajudam bastante a gente sempre, né? E é um cara muito legal lá de Porto Alegre. Grande abraço para ele, pro pai dele. Ô Valtinho, só uma perguntinha. Eu esqueci, eu não decorei o nome. Como é que é o nome do seu vizinho? Gilson. Gilson? Eu agradeço o Gilson. O Gilson. Pô, agradece aí que depois. Gilson, viu? Pô, esse é o cara, pô. Esse programa, essa live aqui a gente dedica ao Gilson, viu? Verdade. Grande abraço pra ele, viu? Gente, Verdade. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí a live. A live vai ficar disponível aí na linha do tempo aqui do Arquivos. E na sexta-feira a gente volta aí com o Edson, grande convidado para contar mais histórias do futebol. Espina, Arquimedes, Alexandre, Valtinho, um grande abraço a vocês. E até sexta-feira, gente. Um abraço. Até sexta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado. Valtinho, obrigado, viu, meu querido? Obrigado, Valtinho.